Gente, bom dia para todos. Queria agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer a presença do João. Obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente. O João, ele é especialista em métricas e ele vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o maravilhoso mundo dos números, da comunicação. E se vocês tiverem dúvidas, pode interromper, João? Ou deixa Pode tudo para o sempre. final? Tá. Pode interromper a qualquer momento. Tá, se for uma pergunta que der para esperar até o final, aí a gente faz no final. Se for uma coisa muito pontual, aí vocês podem interromper, tá bom? Tá bom. João, vou liberar aqui para compartilhar. Não, já está liberado. Agora está com você. Muito obrigada. Bom, gente. Olá, tudo bem? Bom dia. Obrigado, Bárbara, pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. Eu também sou aluno da PUC, né? Eu estou terminando meu doutorado na PUC. A Cláudia Rodrigues é minha orientadora, que eu amo de paixão. E eu sou Relações Públicas, né? Vou fazer aqui essa parte formal, só para a gente poder começar. Eu sou Relações Públicas de formação. Hoje eu estou trabalhando com pesquisa, consultoria e sou professor de graduação. E deixa eu fechar aqui porque eu deixei aberto para copiar o link. Espera aí. Foi. Sou professor de graduação e de pós-graduação e a minha experiência, principalmente nos últimos anos, tem sido com a parte de métricas e de monitoramento de mídias sociais, né? Eu passei pelo Globo, né, pela Infoglobo, que hoje chama Editora Globo. Trabalhei em agências, fiz parte do monitoramento da Copa do Mundo em 2014. Depois trabalhei em campanha política, enfim, fiz algumas coisas para empresas como Cielo, Nespresso, aqui mesmo trabalhando através de agências. E eu sempre cuidei dessa parte do planejamento relacionado à análise de dados. Então, essa é a minha principal experiência profissional nos últimos anos. Na parte de pesquisa, né, no mestrado, eu trabalhei com antropologia das emoções para falar sobre a amizade constituída através do Facebook, e agora, no doutorado, eu estou trabalhando com uma pesquisa relacionada ao amor. Quero dizer que para mim é muito importante entender esses dois lados, né, tanto o lado dos dados, da parte quantitativa, quanto o lado qualitativo do tipo de pesquisa que eu utilizei no mestrado, uso no doutorado. As duas se complementam bastante e me dão uma vantagem em conseguir interpretar, em conseguir analisar, e eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de tratamento de dados, de gerar informação de valor em cima né, a partir de análises. Então, eu me acho com uma vantagem o fato de conseguir estar nos dois lados, olhar para o lado quant dos números, saber como eles podem e devem ser aplicados, em que circunstâncias, e olhar para o lado da pesquisa, onde eu principalmente trabalho com a questão qualitativa, né, e aprender sobre a interpretação de dados dentro desse aspecto qualitativo. Bom, aqui eu coloquei resumo disso que eu já falei, os lugares por onde eu já passei. Tem meu e-mail, essa apresentação eu vou deixar com vocês, então qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo. Se aparecer qualquer dúvida depois, fico à disposição. E aí eu vou começar aqui a nossa apresentação. Vamos lá. Bom, a gente está aqui para falar sobre performance de canais digitais, de métricas, né, em mídias sociais. O que eu posso dizer para vocês, a partir da minha experiência, principalmente, é que o maior erro em que as pessoas incorrem ao trabalhar com métricas é achar que todos os dados disponíveis dentro dessas plataformas de mídias sociais devem ser copiados e colados, por exemplo, num relatório para análise. É muito comum você ver relatórios em que as pessoas deram print no que a plataforma tem de dados, um gráfico, uma tabela, um conjunto de dados, colam no relatório e colocam à disposição de quem vai ler aquele relatório. O que eu posso dizer para vocês é que isso não é o trabalho de análise de performance de métricas de mídias sociais, né? O principal desse trabalho com análise é
a capacidade da pessoa, do analista, do profissional, o capital intelectual dela para transformar esses dados em uma informação dentro de um contexto. Então, não faz o menor sentido você abrir um Instagram e sair copiando todas as métricas que você vê ali para a performance de um canal e colocar num relatório. Alcance, e impressão, e curtidas, e reações, e comentários, e não sei o quê. Isso tudo existe da mesma maneira igual para todas as marcas que utilizam essas plataformas. Estou falando especificamente de mídia social, mas esse conceito vale para qualquer tipo de análise de dados, de resultados. Mas no caso, por exemplo, do Instagram, que eu estava citando, a situação não é simplesmente pegar a métrica e colocá-la de qualquer jeito num relatório ou numa análise. O que importa, o que faz a diferença é justamente como você consegue explicar o que aquela métrica significa dentro do contexto do negócio. Se você não tem essa informação, você desqualifica completamente os dados que você tem à disposição. Então, é por isso que, assim, por que a gente usa métricas, né? A gente usa métricas para poder diminuir essas incertezas, para diminuir as dúvidas, para ajudar na tomada de decisão. Sendo que, como eu estava dizendo, a métrica só faz sentido dentro de um contexto. Para fazer sentido dentro de um contexto, elas precisam estar claramente relacionadas a um objetivo. E esse objetivo ter sido, né, ou você conseguir identificar como esse objetivo se desdobra numa estratégia. Então, vamos lá. O caminho, né, é bem linear assim mesmo, é dessa forma. Você tem um objetivo, que é aquilo que você quer alcançar, você tem uma estratégia, que é o que você vai fazer para chegar até esse objetivo, como você vai desenrolar uma ação para alcançar aquele objetivo, e depois você tem as métricas e os indicadores. As métricas elas são tudo que pode ser mensurado. Então, qualquer coisa que pode ser medida e que está disponível para coleta é uma métrica. Já o KPI, que é o que a gente costuma ouvir falar com mais frequência, o KPI, KPI e tal, que é o indicador, ele é uma métrica ou a combinação de métricas que te apontam se você está caminhando em direção a atingir o seu objetivo. Então, quando você pensa, por exemplo, num canal de mídia social, vou voltar ao Instagram, que é o que a gente mais fala, mais usa, né, ultimamente. Eu sei que o TikTok está aí bombando também, mas a gente ainda não tem a parte de métricas do TikTok toda disponível. Então, o Instagram, que é esse canal que a gente vem usando há alguns anos, está se desenvolvendo em relação à parte de métricas para quem utiliza a conta comercial e tudo mais. O Instagram, quando ele é escolhido, né, quando ele é selecionado para entrar entrar como um canal dentro da estratégia de uma marca, ele está ali para cumprir uma função que vai ajudar aquela marca a atingir um objetivo de negócio. Né? Pode ser um objetivo de negócio direto de conversão, tipo vender, assinar, comprar, chegar a, sei lá, conseguir mais tráfego, visitantes, né? Pode ser visibilidade, pode ser construção de branding, pode ser awareness, pode ser gerar conversas sobre a marca. Então, qualquer que seja o objetivo, quando o Instagram entra como um canal, ele está ali dentro da estratégia para ajudar a marca a alcançar um determinado objetivo. Então, a gente tem o objetivo de negócio, a estratégia inclui o Instagram. Eu não estou isolando aqui o Instagram, geralmente, dependendo do tamanho da marca. A gente sabe que elas não usam um único canal, elas usam alguns canais. Então, lembrando que ainda nesse caso, o Instagram é um dos canais, não é o canal exclusivo. Ok, existem marcas menores, pequenas, que estão começando, que tem só o Instagram? Sim, tem, isso existe. Aí, ok, nesse caso a gente entende essa situação. Mas, em geral, as marcas não têm apenas um canal, né? Tem um site, tem um blog, às vezes faz anúncio na internet, em banners, pop-ups, na TV, no impresso, na revista. Então, não tem apenas uma forma de fazer as suas campanhas. Mas o Instagram, vamos dizer, ele está ali como um desses canais dentro das estratégias da marca. Beleza, objetivo e estratégia.
Se a gente falar do Instagram, o que a gente pode considerar de métricas no Instagram? Tudo que pode ser mensurado dentro do Instagram é uma métrica. Número de seguidores, número de publicações, frequência de publicação, número de likes, de comentários, de compartilhamento, salvamento, alcance, impressão. Tem um universo. Tudo que está ali pode ser tratado como métrica. Aí agora vem o pulo do gato. Mas o que é indicador nesse caso? O indicador é aquela métrica ou a combinação de métricas que vão te ajudar a medir a sua performance em relação ao objetivo que você quer atingir. Então, esse caminho, essa lógica, ela é muito importante. Do contrário, você vai estar apenas replicando métricas, dados que você pega num canal, colocando no relatório, sem fazer a interpretação disso, a análise, que é a parte principal. Eu peguei aqui um caso não real, tá? Eu criei esse caso aqui só para poder mostrar para vocês uma situação em que a gente pode ver essa relação entre as métricas acontecendo aí, tá? Imagina que eu tenho aqui uma loja online de biojoias artesanais. Essa marca foi criada em 2015, tem 2 anos que ela está usando canais e mídias sociais. Antes disso, toda a estratégia estava concentrada só no e-commerce. Mas, faz 2 anos, aliás, a marca decidiu usar os canais de mídias sociais. E aí criou lá Facebook, Instagram e coisa e tal. As sócias pretendem usar as mídias sociais como canais para impulsionar as vendas e aumentar a visibilidade e o alcance da marca. Então, veja bem, esse é o contexto. A Mazux é uma loja online de biojoias artesanais. A marca existe há 6 anos, mas faz só 2 anos que ela está nas mídias sociais. Todo o esforço de campanhas de publicidade de marketing até aqui estavam focadas no e-commerce, e agora as sócias querem usar as mídias sociais como um canal para dar visibilidade e aumentar o alcance da marca, consequentemente, vendendo também, né? Então, eu botei aqui, por exemplo, assim, entendido esse contexto, a gente tem um objetivo, que é aumentar em 10 vezes a base de inscritos nos canais Facebook e Instagram num prazo de 3 meses. Então, elas querem aumentar em 10 vezes, se hoje tem 1.000, elas querem chegar a 10.000, o número de fãs inscritos nos canais Facebook e Instagram no período de 3 meses. Como é que elas vão fazer isso? O que elas vão fazer para chegar lá? Qual a estratégia? Elas vão planejar, produzir e publicar conteúdo de forma regular, frequente e estratégica. Vão também fazer algumas campanhas de mídia, ou seja, impulsionamento ou campanha com anúncios, sobre esse conteúdo. E aí, a ênfase desse conteúdo vai falar sobre os conceitos de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, durabilidade dos produtos da marca. Os canais que elas vão usar para isso são o Facebook e o Instagram. Aí é que vem a parte importante do que eu estava falando agora há pouco. O que são métricas, né? E o que é KPI aqui nesse caso? Bom, elas querem aumentar a base de fãs. Então, a gente já sabe que essa é uma primeira métrica importante para elas. Mas o que mais a gente poderia tratar aqui? Bom, sendo o Facebook e o Instagram, como eu disse, qualquer outra métrica aqui relacionada a uma publicação nesses canais pode ser trazida para dentro da análise. No entanto, como elas querem aumentar a base de fãs nesse período, em 3 meses, em até 10 vezes, eu coloquei aqui o número de seguidores e fãs como a principal métrica e construir 2 indicadores que podem me ser muito úteis para avaliar se eu vou conseguir chegar a esse objetivo. O primeiro deles é a variação do número de seguidores por semana. E o segundo é um valor do custo de aquisição dos seguidores, que eu vou estar calculando baseado nos anúncios que eu faço semanalmente. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui de KPI são 2 indicadores que vão me ajudar a acompanhar ao longo das semanas, durante os próximos 3 meses, se eu tenho condições de chegar até o final desse período com 10 vezes mais seguidores. Então, tudo bem, eu vou acompanhar lá o número de seguidores aumentando, eu vou ver o número de fãs e seguidores aumentando, mas quando eu estabeleço um KPI, eu estou estabelecendo um parâmetro para eu poder medir
a minha performance ao longo do tempo. Então, quando eu digo assim, vou pegar aqui, vou arredondar, né? 3 meses são 12 semanas, mais ou menos, né? A gente tem aí, vou dizer que a gente tivesse, por exemplo, 1.200 fãs, seguidores, num dos canais. Vou pegar aqui o Instagram, por exemplo. Vou dizer que a gente tivesse 1.200 fãs no Instagram e a gente quer crescer em 10 vezes, né? Então, a gente quer chegar a 12 mil fãs. 12 mil fãs no final de 3 meses. Se a gente tem 12 semanas, a gente tem que crescer mais ou menos 1.000 fãs a cada semana, para, ao final, estar com 12 mil fãs, né? Na verdade, eu estou fazendo aqui um cálculo muito bruto, tá, gente? Não é assim exatamente que funciona, né? A gente tem que fazer isso melhor, mas só para resumir aqui, seria alguma coisa nessa medida, tá? Então, o que a gente poderia estimar aqui? A variação do número de seguidores por semana, ela tem que ser correspondente a um número que me ajude a projetar que, ao final dos 3 meses, eu vou estar com os 12 mil. Então, brutalmente assim, vamos dizer assim, se eu teria que crescer 1.000 fãs por semana e, ao final de uma semana, eu não atingir essa meta, eu preciso fazer o quê? Na semana seguinte, recuperar isso. E se na semana seguinte eu não consigo recuperar, eu vou ter que correr ainda mais para resolver o prejuízo da semana retrasada e o da semana passada, e assim sucessivamente. Só que como é que eu corrijo o prejuízo de uma semana passada, da semana retrasada? Eu estou trabalhando com conteúdo, eu estou trabalhando com anúncio. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar o valor dos anúncios, eu tenho que fazer mais posts, eu tenho que mudar o conteúdo, eu tenho que mudar o criativo. Será que é a legenda? Será que é a imagem? Será que é o produto? Então, todas essas questões passam pela análise quando você tem um KPI que te aponta se você está caminhando em direção a atingir o seu objetivo. É para isso que serve a métrica. É para te ajudar a tomar uma decisão, é para ajudar a diminuir incerteza na hora de saber se você deve investir mais, menos, colocar mais posts, menos posts, aumentar a legenda, diminuir legenda, melhorar o criativo, melhorar a frequência, trocar o horário da publicação, fazer a segmentação para outro público. Então, é para isso que as métricas servem. Elas devem ser tratadas dentro de indicadores que te apontam se você vai chegar no final ao seu objetivo. Diga, Rafael. Na verdade, uma forma que talvez você pudesse fazer, levando em consideração esse prejuízo, é analisar post a post e ver quais são os mais eficientes. E Sim. tentar analisar os níveis de eficiência e tentar replicar posts mais semelhantes, né, para buscar e recuperar esse prejuízo. Isso, é exatamente isso. A todo instante você vai ficar olhando para trás para o que você fez de melhor e tentar reproduzir isso de forma que você consiga continuar tendo bons resultados para que no final do período você alcance aquela sua meta. Então, é exatamente isso. Seja em relação aos posts, a qualidade, a legenda, o criativo, o investimento que você fez de mídia, tudo deve ser levado em consideração para você replicar aquilo que deu mais certo e ajustar aquilo que não foi tão bem. É exatamente isso. Tá? O outro KPI que eu coloquei aqui é a variação, o valor do custo de aquisição. Mas esse custo de aquisição ele está baseado no valor de investimento de mídia que eu faço. Então, se, por exemplo, se a cada semana eu tenho um budget ali, um valor de, sei lá, R$1.000 para investir, e eu consegui, por exemplo, 100 novos seguidores, né? Eu consegui 100 novos seguidores, tem uma relação entre o valor investido e o número de seguidores que eu consegui e esse custo de aquisição. Quanto me custou cada novo seguidor que eu consegui através dos anúncios que eu fiz? Se eu mantiver esse mesmo valor de investimento semanal, eu vou conseguir chegar ao final dos meus 3 meses com o resultado que eu almejo, que eu desejo alcançar? Então, essa é a questão. É para isso que servem os indicadores. É nesse sentido que as métricas devem ser pensadas, utilizadas, selecionadas. Como eu falei aqui há pouco, se eu estou fazendo post no Facebook, no Instagram, tudo que está lá dentro pode ser tratado como métrica. Tudo, né? O alcance, o número de impressões, o número de likes, o número de comentários, tá. Mas
isso não é a minha prioridade no momento. Eu posso sim e devo utilizar essas métricas no meu relatório, eu posso incluir essas informações na minha apresentação, no meu relatório final, mas eu chamaria essas métricas e talvez indicadores de secundários, porque o principal é eu conseguir usar indicadores que me apontem se aquele objetivo que eu determinei para o meu canal vai ser atingido ao final do período que eu estabeleci. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso? Sim. Tem dúvidas em relação a essa questão? Eu coloquei aqui ainda uma outra situação parecida, né? Então, digamos que essa mesma marca, ela, além de aumentar a base de fãs, ela também tem como objetivo engajamento com awareness. O que é isso? Ela quer aumentar o envolvimento dos públicos através das interações nas mídias sociais, promovendo o reconhecimento da marca para trazer mídia espontânea positiva para os produtos e a marca. O que ela quer? Ela quer engajar nas publicações e ela quer aumentar o alcance e a visibilidade que as publicações da marca têm ou podem ter para poder trazer mídia, comentários, conversas espontâneas geradas pelas pessoas na rede, na internet e nos canais em geral, e isso, consequentemente, se converter no médio e longo prazo em vendas dos produtos da marca. Então, beleza, eu vou usar a mesma estratégia para alcançar esse objetivo. Eu vou produzir conteúdo para as mídias sociais, distribuir de forma orgânica e patrocinada, e aí, dessa vez, eu tive uma ideia. Eu vou criar uma série de depoimentos com as designers da marca e clientes satisfeitas com os produtos. E aí eu vou usar o Facebook, o Instagram e o YouTube, né, para poder fazer isso, para poder desenvolver essa série e conseguir essa visibilidade e esse engajamento que eu desejo. Então, essas coisas, inclusive, podem ser feitas em paralelo, tá, gente? Eu posso estar desenvolvendo ações com o primeiro objetivo e, em paralelo, eu tenho um outro objetivo que também eu tenho interesse visual a alcançar. Então, eu posso fazer as duas coisas simultaneamente. Nesse caso aqui, eu vou usar o Facebook, o Instagram e o YouTube, e aí o que eu tenho de métricas dentro desses canais? Reação, comentário, compartilhamento, taxa de retenção do vídeo, menção à marca, aos produtos, tudo isso é métrica. Mas o que eu vou considerar como KPI? O que eu trato como KPI aqui, dado que eu tenho aquele objetivo? Alguém tem alguma sugestão do que eu poderia trazer aqui como KPI? O que vocês acham? Ninguém quer arriscar? Número de mídias espontâneas positivas feitas, se tiver como controlar isso. Perfeito, Bruno. Tem sim, tá? Não é automático assim, né? Não é fácil, mas tem sim como controlar, e isso, inclusive, é um dos KPIs que eu coloquei aqui. Então, eu coloquei taxa de retenção de 75% nos vídeos, comentários positivos, que é essa mídia, comentários positivos nas publicações, né? E menções positivas nas mídias sociais, que é esse tipo de menção espontânea que você citou. Isso é possível de fazer. Então, só para explicar os KPIs, a taxa de retenção é o quanto o vídeo foi assistido do total de tempo que ele tem. As pessoas costumam utilizar com muita frequência para a métrica de vídeo o número de visualizações. Só que uma visualização não quer dizer muita coisa, porque, por exemplo, no YouTube, uma visualização são 30 segundos de vídeo. No Facebook e no Instagram, uma visualização são 3 segundos de vídeo. Então, isso não significa nada, porque a sua mensagem, o seu conteúdo, ele pode ter durado, 45 segundos, 1 minuto e meio. E se a pessoa assistiu 10 segundos, dependendo do canal, isso não quer dizer muita coisa. Então, o número de visualização é uma métrica bem sensível, você tem que ficar muito atento a ela. Ela talvez não seja a mais recomendada dependendo do seu objetivo. Agora, a taxa de retenção é o seguinte: se aquele vídeo tem 1 minuto e meio, quanto do vídeo foi assistido? Né? Em média, quanto desse vídeo de 1 minuto e meio foi assistido pelas pessoas? Isso me importa muito, porque dependendo do tamanho do vídeo, eu posso saber até que parte as pessoas assistiram e se elas chegaram
no que eu gostaria que elas chegassem, que era: compre o meu produto, o meu é o melhor, clique aqui e compre agora. Né? Eu preciso fazer com que elas cheguem até a parte da mensagem, que é a ativação, o call to action, aquilo que vai fazê-las converter. Então, isso para mim é importante. Então, por isso, eu chamei a taxa de retenção dos vídeos como um dos KPIs mais relevantes aqui. Botei 75% por uma escolha minha, do analista. Eu sou o analista. Para mim, os meus vídeos, digamos que os meus vídeos aqui dessa estratégia tivessem 1 minuto, então, se as pessoas chegarem a 75% dele, para mim, eu estou satisfeito. Essa é uma decisão minha. E aí eu vou acompanhar como é que isso aconteceu em cada mídia e como é que as pessoas assistiram ao vídeo. Porque, por exemplo, hoje dentro do YouTube, você consegue até ver as pessoas pulando, né, acessando uma parte ou outra, o pico de qual parte do vídeo elas assistiram. Então, essa é a parte mais importante. Essa é a métrica que interessa mais às vezes do que o próprio número de visualizações. Aí eu coloquei aqui outro KPI, comentários positivos sobre os comentários. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou fazer publicações no Facebook, no YouTube, no Instagram, e eu vou ter um número total de comentários, eu vou ter uma quantidade geral de comentários. Mas como eu quero saber como é a percepção das pessoas sobre a minha marca, sobre os meus produtos, eu criei um KPI que é número de comentários positivos sobre o total de comentários. Eu estou falando especificamente dos comentários feitos nas publicações. Isso é muito fácil, quer dizer, a primeira parte é muito fácil, coletar todos os comentários. Existem ferramentas, as próprias mídias sociais facilitam isso. Você pode fazer download, baixar Excel e tudo mais. A segunda parte, que é a qualificação do que é positivo, aí, claro, exige um profissional para fazer essa análise. Mas, por exemplo, onde entra a estatística aqui que a gente estava falando há pouco tempo? Se você tem um post que tem 1000 comentários e você tem uma pessoa para analisar, você vai ter que fazer uma seleção de uma amostra desses comentários, porque essa pessoa não vai conseguir ler todos os 1000 comentários. Às vezes, até o tempo que ela tem é muito curto para poder fazer isso. Logo, você precisa selecionar uma amostra. O que é uma amostra? Como é selecionada? O que é uma amostra selecionada aleatoriamente? Quais critérios e condições ela tem que atender? Então, aí é que entra a estatística. Então, eu posso, por exemplo, pegar o meu post do Instagram, baixar todos os comentários, tem 1000 comentários lá, e aí um analista vai selecionar uma amostra, ler esses comentários e qualificar esses comentários entre positivo, negativo e neutro. E aí eu faço a minha taxa de comentários positivos. Quantos foram os positivos do total da amostra que eu li? Sabe? Então, aí eu crio um outro indicador, que é a taxa de comentários positivos. Isso me ajuda a entender o quanto as pessoas estão percebendo, como elas estão percebendo a minha marca. E o que o Bruno citou, que é essa mídia espontânea positiva gerada, isso também é possível. Ferramentas de monitoramento de mídias sociais permitem que você colete tanto o que se fala dentro dos canais, quanto o que se fala fora. Então, se alguém mencionou no Twitter, se alguém mencionou você num blog, num site, no YouTube, em algum outro lugar que não foi o seu canal, você pode coletar isso. E você pode contabilizar isso como uma métrica e fazer disso um indicador. Então, você pode ter um blogueiro, um influenciador, um outro canal, um jornal, estou falando na internet, né? Essas ferramentas hoje até já fazem uma conexão com o impresso, elas fazem clipping, já dá para fazer isso, mas estou focando aqui na internet. Publicações feitas na internet, eu posso coletar essas menções e aí desenvolver um indicador em cima disso. Tá? Então, faz sentido para vocês? Vocês acham que isso faz sentido, esse caminho, essa análise, isso funciona? É por aí. Faz sentido. Legal, legal. Bom, e aí eu coloquei aqui para a gente começar a falar do Instagram. Eu dei ênfase aqui, né? Estava falando no início, estava explicando para a Bárbara, como o nosso tempo aqui, para tornar ele mais produtivo, o tempo que a gente tem, porque é curto e a gente não conseguiria falar de todas as métricas de todas as mídias, eu selecionei aqui o Instagram, porque é o que a gente usa com mais frequência, tem visto aí as marcas fazerem mais ações, é o queridinho do momento, sei que o TikTok está bombando, mas
o Instagram ainda tem algumas vantagens à frente do TikTok em relação à questão de planejamento, de ação, de estratégia, de métricas mesmo, né? Coisa que o TikTok ainda não nos entregou. Então, eu vou falar um pouco do Instagram, tá? Mas aí, o que eu queria também, assim, eu não vou dissecar o Instagram Analytics aqui, não. Eu queria que vocês também comentassem o que vocês têm de dúvidas a respeito, como é que vocês veem esse canal, se vocês acham que funciona, onde é que poderia ser melhor, quem está fazendo certo, quem vocês acham que uma marca que está fazendo legal, outra que você acha que você não está fazendo tão legal. Eu vou fazer aqui vou passar aqui o que eu trouxe primeiro e aí a gente vai conversando sobre isso. Bom, o Instagram, né? Em que tipo de estratégia o Instagram está presente, pode ser melhor aproveitado hoje? Bom, essa já é uma pergunta que talvez seja difícil você listar todas as possibilidades de todos os tipos de estratégia, né? O Instagram ele está presente como canal tanto para uma marca como a GE, né? Uma marca como a GE, que fabrica turbina, fabrica motor, fabrica todos esses equipamentos eletrônicos, né? E que você vai pensar, por que a GE tem um perfil no Instagram, né? Por que, afinal de contas, a GE criou, inclusive, um bracinho, né? O GE Healthcare no Instagram. Para que a GE precisa disso? Eu não compro turbina diretamente, eu não compro motor diretamente. Então, se não estou falando com o consumidor final, por que a GE tem um Instagram? Tem uma razão. Com certeza tem uma razão, né? Pode não ser vender diretamente, mas pode ser construir uma relação de confiança com o consumidor final. Eu acho que, não sei, eu posso estar equivocado, mas eu acho que a pessoa que fabrica lá, a fábrica, né, que produz as geladeiras, que produz os aviões, né, precisa da energia eólica, lá, a fábrica de energia eólica, o decisor de compra dos equipamentos, eu acho que ele não chega aqui no Instagram e fala, legal, a GE tem hélice, né, para fazer energia eólica e tal, vou comprar com a GE. Com certeza a decisão não é baseada nisso, né? A decisão é baseada em todo o conhecimento de engenharia, preço, prazo de entrega, qualidade do equipamento para montar a usina de energia eólica. Só que, nesse caso aqui, para muita gente, para pessoas comuns que não somos esses decisores, cara, isso aqui é um perfil tipo um Discovery Science, um Discovery Channel, sabe? É uma coisa bacana de ver como funciona, interessante, né? E acaba construindo a reputação da marca também, né? A gente vê aqui outras marcas de serviços, por exemplo, como a Claro, que utiliza também o perfil, né? A Claro, eu acompanho a Claro há bastante tempo, porque eu sou cliente e eu sempre uso a Claro nos meus casos aqui para explicar. A Claro é um caso típico de eu falo e vocês escutam, né? Ela só fala, os comentários são só reclamações e ela não responde. Ela passou a responder tem pouco tempo, responde um ou outro, dá mais atenção quando é elogio, e mesmo tendo mudado o enfoque do conteúdo, continua recebendo as mesmas reclamações sobre o serviço. Então, muitas vezes, as pessoas não prestam atenção no conteúdo, elas estão mais ali para falar, minha conta não chegou, o valor está errado, 4G não funciona, e daí por diante. Então, tá ali, é uma estratégia importante para a presença da marca, mas como resolver essa questão? Não sei, não tenho essa resposta, porque é uma pergunta do milhão, né? E também a gente não sabe tudo que se passa por dentro lá da Claro. Aqui eu coloquei só um exemplo ali falando da Anatel. E é sem resposta, tá? É uma decisão deles sem resposta. A presença da Claro no Instagram eu falo, vocês escutam. Uma vez ou outra ela responde alguma coisa. Barurca, eu sempre cito esse exemplo porque acho ele um caso bem particular, bem legal, de uma empresa pequena que faz um trabalho bem feito, né? Eles têm publicações bem interessantes, muitas são publicações dos próprios usuários que eles se apropriam, utilizam, repostam, mencionam as pessoas que vão até o bar. Então, acho um tipo interessante de estratégia para um negócio tão pequeno. Não acho, por exemplo, que o Barurca quer atrair, deixa eu ver aqui que está na frente, eu não acho que o Barurca quer atrair os 34 mil seguidores que ele tem no Instagram até o bar, até porque não cabe, né? Já não cabem as pessoas que ficam ali na porta normalmente, né? Não estou nem considerando o período de pandemia, que é surreal aquilo, mas estou falando, antes de pandemia, a quantidade de pessoas ali na porta já não cabia.
Então, não tem como atrair 34.800 pessoas. A ideia não é essa. Mas está aqui a construção de uma marca e eu acho que eles fazem isso bem feito. Magazine Luiza, claro, né, varejo, personificação através da Magalu, influenciadores, produtores de conteúdo e até pequenos negócios. Então, eu acho que cabe como diz um amigo meu, cabe de um tudo dentro do Instagram. Aquela pergunta, qual tipo de estratégia é melhor utilizada para o Instagram, eu acho que tem respostas assim infinitas, né? Todas as possibilidades são possíveis. Alguns se aproveitam melhor, fazem melhor utilização, criam conteúdo, têm uma identidade visual, têm um planejamento, deixam a coisa mais bonita, mais sofisticada. Outros nem tanto, outros fazem o que dá, dentro da medida do possível, com os recursos que têm. Mas tem gente que tem um perfil pequeno no Instagram, de um negócio pequeno, e está vendendo, está aparecendo, está repercutindo. Então, eu acho que não tem essa restrição. Considero, sim, relevante um plano, considero, sim, relevante a criação, principalmente porque o Instagram é uma mídia de apelo estético, né, de apelo visual, então precisa fazer bem feito, mas a gente sabe que nem todas as empresas de todos os tamanhos têm recurso suficiente para fazer uma coisa tipo Magazine Luiza, né? Então, a nossa meta não é ser o Magazine Luiza, mas é desenvolver o nosso próprio conteúdo dentro desse canal na medida do possível, tá? Tudo bem até aqui? Vocês acrescentariam, vocês conhecem outros, sabem de outros que fazem bem ou que não fazem tão bem? Recentemente, a gente viu em sala o case de Omo, assim, através da história mesmo, lá do lançamento, lá no fim dos anos 1950, e chegando aos dias de hoje, né? E semana passada, e eles estão trabalhando magistralmente as suas redes, seu Instagram, e eles lançaram semana passada, onde eles estão cada vez mais no caminho da sustentabilidade do produto, etc. e tal, de construção da marca mais que tudo, e eles chegaram a lançar semana passada uma hashtag que é TDF, Terça do Futuro. Em vez de ser a quinta, que a gente olha para trás, que é a saudade, que é o olhar para trás, eles estão olhando assim, produtos para frente, sustentáveis no universo. Legal. Então, eles já estão saindo, né, daquele desempenho de produto, que foi o grande passado deles, passaram por uma questão do relacionamento na vida das pessoas, e agora eles estão construindo uma coisa mais ampla e trabalhando fortemente isso. E, assim, é um trabalho muito, muito grande da Unilever. Eles devem ter uma equipe uma equipe, claro, né, poderosa. Então, eles estão indo além, né, de produtos. Então, já descolaram de quase que de produto, então, além. E essa hashtag eu quero ver o que vai acontecer com ela, que eu acho que é um acompanhamento bastante interessante. Legal, legal. Eu ainda não vi, não, Cláudia, mas achei a ideia muito interessante. E é aquela coisa assim, né? Aquilo que eu estava dizendo há pouco, de você dedicar tempo a entender, a estudar, a pesquisar, a analisar, isso vai levar você a construir o seu próprio modus operandi, a sua estratégia, o seu jeito, né? Você não tem que replicar, repetir, fazer o que todo mundo faz. Ah, tá bom, é TBT na quinta, todo mundo faz o TBT, eu vou fazer outra coisa diferente, né? E não é por isso que eu vou ter menos sucesso. Eu estou indo para uma outra alternativa, quem sabe eu seja o pioneiro nesse tipo de ação, né? E daqui a pouco todas vão me seguir, vão fazer como eu. Então, é isso. Eu acho que é muito rica a quantidade de informação, de dados, de análises, de conclusões a que você pode chegar, se debruçando sobre esses dados, sobre essas perspectivas, sobre esse contexto de cada negócio. E esquece essa coisa de ficar olhando para fora o concorrente, como ele faz, porque você não tem ideia do... É isso, você falou agora, a gente não sabe o quanto tem de gente na Unilever, de agência, de gente interna, de dinheiro. A gente não tem essas informações. A gente não sabe o quanto eles estão dedicando ao canal Instagram, qual é a proporção da importância desse canal dentro da estratégia como um todo. Então, pensa na sua, desenvolve a sua, no seu contexto, do seu negócio, do seu jeito, nas suas medidas, e vai fazendo o que for mais apropriado para você atingir o seu objetivo. É isso, sabe? Tentar não replicar
esses formatos que a gente usava no passado. Fez um anúncio, agora eu vou correr também para fazer fez uma campanha na TV, agora eu vou fazer outro também. Isso não cabe aqui, né? E até as pessoas também já estão cansadas, exaustas disso. Então, você precisa realmente encontrar alternativas para poder chegar ao seu público, promover outras conversas, fazer coisas que são diferentes do que se faz no repetitivo. É porque o mundo digital ainda é aquela coisa de fazer um post, né? Faz um post. Isso. E aí você faz um post e é isso aí. Então, não se entende ainda o mundo digital como uma estratégia de comunicação da mesma forma que é uma estratégia de comunicação. Você fazer um comercial de TV. Ninguém faz um comercial de TV. Vamos fazer um comercial de TV amanhã? Não é assim. Porque envolve muito dinheiro, envolve muita produção e como aparentemente fazer um post é uma coisa simples, muito aparentemente, faz aí. Então, por qualquer R$10 acha que é possível fazer, quando na verdade não é, né? Pois é, Bárbara, isso que você está falando, né? Isso que você está falando, complemento que a Bia falou, vendeu-se a ideia no início de que as mídias sociais seriam a forma mais rápida, fácil e barata de alcançar a audiência, porque os outros canais sempre custaram muito caro, né? Não é todo mundo que tem dinheiro para botar um anúncio, uma inserção no intervalo, mesmo que seja no intervalo, sei lá, daquele Jornal da Madrugada ou no intervalo da Ana Maria, que já é caro. Então, vamos recorrer às mídias sociais como uma forma de chegar a essas pessoas que a gente quer alcançar. E é simples, pega uma foto do Google, escreve um texto, publica lá e diga que é para comprar o nosso produto. Eu acho que o tempo que a gente está usando esses canais já deu para ver que não é assim que funciona, né? Embora ainda tenha muita empresa que haja dessa forma ainda hoje. Mas, enfim, é um papo para poder ajudar a amadurecer também o mercado. Eu trouxe aqui, fiz aqui agora pensando também, né, em relação a essas métricas que tem disponíveis no Instagram, aquele mesmo exercício que eu fiz lá há pouco, só que aqui eu fiz o inverso, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui algumas métricas no Instagram e criei um KPI. Eu não dei um nome para ele, não, mas você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Esse KPI 1 aqui, eu vou somar o número de like, comentário, encaminhamento, salvamento e dividir pelo total de impressões. Multiplicando por 100, eu tenho uma taxa. Então, eu tenho uma taxa que vou chamar de KPI de engajamento, tá? Taxa de engajamento, chame como você quiser. O nome não é o mais importante, mas é o que significa aquele dado para você. Então, ao fazer isso aqui, eu estou criando uma taxa onde eu vou somar as interações, like, comentário, encaminhamento, salvamento, e dividir pelo número de impressões. Repare que eu estou dividindo pelo número de impressões e não pelo alcance. Por quê? Vou explicar. Quando a gente faz uma relação entre métricas, a gente precisa que elas estejam na mesma dimensão. Like, comentário, encaminhamento, salvamento, são coisas que as pessoas podem fazer mais de uma vez. Alcance é o número de usuários únicos. Impressões é o número de vezes que as pessoas viram a publicação. Então, nessa relação, eu preciso de métricas que estejam na mesma dimensão. Então, por exemplo, tudo bem, no Instagram a pessoa pode dar um like, mas ela pode comentar mais de uma vez, ela pode encaminhar mais de uma vez, ela pode salvar uma vez. Mas quando eu estou misturando aqui, né, comentários, salvamento, encaminhamento, são métricas que podem ter podem acontecer mais de uma vez, a mesma resposta mais de uma vez. Então, por isso, eu divido pelo número de impressões. Eu poderia, por exemplo, pegar uma dessas métricas, salvamento, né? Que é uma métrica que só dá para fazer uma vez. Você salvou, está na sua galeria. Você não salva mais de uma vez. Então, eu poderia fazer uma relação entre salvamento e alcance, porque são duas métricas de mesma dimensão. Ação única, usuário único. Salvamento, alcance. Ação única, usuário único. Agora, quando eu coloquei aqui like, comentário, encaminhamento, salvamento, tem ação aqui que pode ser feita mais de uma vez. Por isso, eu dividi pelo número de impressões e não pelo alcance. Tá? Então, alcance, usuários únicos para quem, né, a sua publicação chegou. Impressão, o número de vezes que esses usuários viram aquela publicação. Então, ao criar essa taxa aqui,
esse KPI, a que tipo de objetivo vocês acham que ele atenderia? Por exemplo, o que eu poderia considerar aqui, em que circunstância, para qual objetivo esse KPI seria útil, por exemplo? O que vocês acham? Para aumentar o engajamento, né? Espera aí que eu não vi aqui. Quem falou foi? Bia. Aumentar o engajamento. É uma taxa de engajamento, né? É uma taxa de engajamento. E aí eu posso calcular aqui a variação desse engajamento ao longo do tempo. Para aumentar o engajamento, Bia, eu acho que o que a gente precisa fazer aqui é medir esse engajamento frequentemente e avaliar bem aquilo que o Rafael tinha dito lá atrás. O que eu fiz que aumentou? O que eu fiz que não foi tão alto, diminuiu? Mas essa medida em si, né, é alto, é baixo, é ruim, é bom, só pode ser interpretada à medida em que você tem um histórico. Então, a taxa de engajamento aqui, digamos que eu calculasse esse valor aqui, deu 12%. Tá, beleza. Isso é bom ou ruim? É alto ou é baixo? O mercado faz quanto? Eu não sei quanto o mercado faz, porque eu não posso saber, eu não posso dimensionar a Unilever, a Coca, a Magazine Luiza, comparado com o meu esforço, né? Eu sou uma empresa pequena, não posso me comparar com a Magazine Luiza, com a Coca. Então, vamos lá, no nosso caso aqui, o que eu fiz no passado que o engajamento foi alto? O que eu fiz que foi baixo? Em que momento ele aumentou mais? Em que momento ele diminuiu? Era que fase, que período do mês? Então, essa taxa de engajamento, ela pode me ajudar a aumentar o engajamento, como a Bia falou. Eu posso, medindo essa taxa, avaliar o que dá certo e replicar dali para frente para continuar crescendo com o meu engajamento. Eu coloquei aqui um outro exemplo também, pensando desse jeito, né? A mesma coisa, o que eu já tinha falado antes, né? Comentários e impressões. Então, esse aqui é um outro KPI. Esse também pode ser um KPI que fale sobre engajamento, reflita, né, engajamento. Então, eu coloquei aqui comentários e impressões, multipliquei por 100, tem uma taxa. Tudo que eu falei há pouco vale para esse mesmo KPI. Né? Eu posso pegar o total de comentários, eu posso filtrar os comentários positivos, eu posso somar os positivos e neutros e dividir pelo número de impressões, né? Ou até pegar os positivos e neutros, fazer uma relação com o total e depois dividir pelo número de impressões. O KPI vai ser elaborado por você, de acordo com o seu interesse, com o seu objetivo. Tá? Isso aqui é importante. E também sempre lembrar que, para saber se está bom ou se está ruim, você tem que olhar para o seu histórico. E aí, criei aqui também um outro, que seria o número de visitas ao perfil sobre o número de impressões. Gente, qual é a ideia? Eu estou apontando aqui esses KPIs, esses indicadores, como uma forma de mostrar a vocês que KPI não é aquele que vem pronto de fora. KPI é aquele que você cria apropriado ao seu objetivo. Por isso, aquela fala lá atrás, precisa reconhecer um objetivo, saber como ele se desdobra na estratégia, que métricas estão envolvidas naquela estratégia para selecionar o KPI. Isso é que é importante. Então, não importa tanto se o seu concorrente está usando o número de seguidores como um sinalizador para ele que ele está bombando. Importa para você o que você está medindo para saber se você está alcançando o seu objetivo. Isso é que importa. Tá? Então, KPI, indicador, é sempre criado pelo próprio negócio. As métricas são as mesmas para todo mundo tem acesso às mesmas métricas, mas o indicador é você que define a importância dele dentro da sua estratégia. E eu fiz a mesma coisa aqui com Stories, tá? Então, só para passar aqui, coloquei a mesma coisa relacionado a respostas, reações, dividido pelo número de impressões, multiplicado por 100, e aí você pensar em que contexto esse KPI poderia ser utilizado. Aí, eu coloquei aqui, hashtag é métrica? Sim, hashtag é métrica. Só que você tem que ter muito cuidado com hashtag, porque as pessoas se apropriam de hashtags para dizer outras coisas. Essa Tô no Adoro Farm é uma, por exemplo, que eu vejo as pessoas usando com outro sentido, para zoar, para fazer brincadeira, para poder ironizar. Né? Então, assim, hashtag Tô no Adoro Farm, entro ali, conto o total de vezes em que ela foi utilizada. É uma métrica? Sim, mas eu sempre recomendo que você aplique um filtro de análise para saber se
de fato, aquela hashtag está sendo usada como você imagina, ou você espera, ou você imaginou, né, que ela fosse apropriada pelo público, porque, às vezes, ela é ressignificada. Então, isso é muito importante, tá? Aqui, outra pergunta, né? Direct é métrica? Direct também é métrica, né? O que acontece com o Direct hoje? Quando você trata uma mensagem, né, como métrica, uma mensagem direta dessa, um chat e tudo mais, o que você tem que ter em mente é que você precisa criar parâmetros para avaliar a quantidade de vezes que você recebeu uma mensagem, sobre o que era, quem era esse público, o que ele pediu, se a solução foi dada, e daí por diante. É meio que são os parâmetros de um saque, né? O SLA, o nível de atendimento de um saque. Quantas mensagens eu recebi? Quanto tempo demorou para eu responder? Sobre qual assunto era? Era um cliente recorrente? Era um cliente novo? Então, todas essas métricas são importantes. O número de mensagens que você recebe pode ser um indicador, mas a qualidade dessas mensagens, né, o detalhamento de como essas mensagens vieram, de onde vieram, sobre o que eram, sabe? Tudo isso é importante também para você poder entender melhor a métrica direct. Eu sei que não existem ainda ferramentas prontas para isso, né? O próprio Instagram não está preparado ainda para isso, MLabs, que é uma ferramenta terceirizada, ainda não faz isso também. Mas isso, eu tive uma experiência com esse trabalho e a gente tinha que fazer isso na mão, no Excel, o que não é nada agradável, na mão, né? É muito difícil de fazer isso na mão. Hoje, por exemplo, você faz isso para e-mail, para chat, para outros canais, você faz isso tudo automatizado, né? A pessoa mandou um e-mail, entra na sua caixa, conta ali, começa a contar o tempo de resposta. Quando você respondeu, aí o analista que respondeu, ele classifica sobre qual tema era, se era uma reclamação, uma informação, uma sugestão, enfim, essa coisa básica lá e tal, e aí responde para o cliente. E aí isso gera um relatório de tempo de resposta, assunto, enfim. Então, isso é importante também. Eu sei que para Direct ainda não existem ferramentas para nos ajudar nesse trabalho, mas, enfim, fica aí a ideia de desenvolver alguma coisa nesse sentido. Vou só aproveitar esse meu gancho aqui para a gente fazer aquele encerramento e agradecer você, João, muito por você ter vindo. Acho que as discussões que você levantou são muito importantes, tanto as mais técnicas quanto essas mais conceituais, elas são muito importantes até para a gente entender quem nós somos, né, nesse mundo digital que não é tão novo, mas ao mesmo tempo é muito novo. E agradecer e espero que você possa vir outras vezes, porque foi muito rico. Obrigado. Conte comigo sempre que precisar. Prazer estar aqui com o pessoal.